Bem-vindos a todos à nossa aula de análise de circuitos. Sou o engenheiro António Almeida e hoje vamos explorar dois conceitos fundamentais que servem de base para o design de quase todos os dispositivos eletrónicos, os divisores de tensão e os divisores de corrente. Estes mecanismos permitem-nos manipular a energia elétrica de forma precisa conforme as necessidades de cada componente. Para que possamos dominar estes conceitos, organizamos a nossa aula em 6 momentos principais. Começaremos com uma breve introdução teórica, seguida pelo estudo detalhado da divisão de tensão e um exemplo prático. Depois, passaremos para a divisão de corrente, também com exemplos, e terminaremos com uma série de exercícios para consolidar os conhecimentos adquiridos. Em termos simples, os divisores são circuitos que distribuem a energia em proporções determinadas. Imagine que tem uma fonte de energia única, mas os seus componentes precisam de níveis diferentes de força para funcionar. Usamos resistências em série para criar divisores de tensão e resistências em paralelo para dividir a corrente. Esta é a ferramenta principal para adaptar sinais e proteger componentes sensíveis na eletrónica. Vamos focar-nos primeiro nos divisores de tensão. Estes circuitos são compostos por resistências ligadas em série. A regra de ouro aqui é que a tensão total é distribuída proporcionalmente ao valor de cada resistência. Ou seja, quanto maior for a resistência de um componente em relação à soma total, maior será a fatia da tensão que ele irá receber. Este conceito é vital quando trabalhamos com sensores que precisam de uma voltagem de referência específica. Ao analisarmos um circuito em série, sabemos que a mesma corrente flui por todos os componentes. De acordo com a lei de Kirchhoff, a soma das tensões individuais deve ser igual à tensão total da fonte. Portanto, a tensão de entrada é literalmente dividida entre as resistências. Compreender este equilíbrio é o que nos permite calcular exatamente quanta tensão teremos em qualquer ponto do circuito. A grande vantagem da regra do divisor de tensão é a sua praticidade. Ela permite-nos determinar a queda de tensão numa resistência específica sem precisarmos de calcular primeiro a corrente total do circuito. Veremos que a fórmula simplifica o processo, relacionando diretamente a resistência de interesse com a resistência total e a tensão de entrada. Resumindo a regra, a tensão numa resistência específica é igual ao valor dessa própria resistência multiplicado pela tensão total, e depois dividido pela resistência total do circuito. Embora utilizemos frequentemente exemplos com duas resistências para facilitar a explicação, lembrem-se que este princípio é universal e aplica-se a qualquer número de resistências que estejam ligadas em série. Vejamos este exemplo prático para clarificar. Se tivermos uma fonte de 45V e 3 resistências em série, a soma das quedas de tensão, neste caso, 6V, 15V e 24V, deve totalizar exatamente os 45V originais. Observem como a tensão se distribui, a soma das partes é sempre igual ao todo, confirmando a conservação da energia no nosso circuito. Agora é a vossa vez de praticar. Observem o circuito apresentado e tentem calcular as quedas de tensão em cada uma das resistências. Lembrem-se de identificar primeiro o valor de cada resistência e a tensão total aplicada antes de aplicarem a fórmula que acabamos de discutir. Vamos conferir a solução. Primeiro, encontramos a resistência equivalente somando as duas resistências, o que nos dá 5 kΩ. Aplicando a fórmula, descobrimos que na primeira resistência temos 8V e na segunda 12V. A prova real é simples, somando 8 com 12, obtemos os 20V da fonte. Este passo de verificação é fundamental para garantir que não cometemos erros de cálculo. Passamos agora para os divisores de corrente. Ao contrário da tensão, a corrente divide-se quando encontra caminhos em paralelo. Aqui, a relação é inversamente proporcional. A corrente prefere o caminho de menor resistência. Pensem nisto como o trânsito. Os carros tendem a fluir em maior quantidade pelas vias que oferecem menos obstáculos. Isto permite-nos alimentar vários componentes com correntes específicas a partir de uma só fonte. É importante distinguir, se em série usamos o divisor de tensão, em paralelo aplicamos o divisor de corrente. Quando a corrente chega a um nó, um ponto de junção, ela ramifica-se. O nosso objetivo aqui é descobrir exatamente quanta corrente flui por cada um desses ramos laterais, garantindo que cada parte do sistema recebe a intensidade correta. A fórmula do divisor de corrente traduz esta lógica matemática. Como referi, a resistência mais baixa será atravessada pela maior corrente. Se as resistências forem iguais, a corrente divide-se em partes iguais. É uma distribuição democrática baseada na facilidade de passagem que cada componente oferece ao fluxo de eletrões. Em resumo, para calcular a corrente num ramo específico, pegamos na resistência equivalente do conjunto paralelo, dividimos pela resistência do ramo em questão e multiplicamos pela corrente total que entra no nó. Mais uma vez, esta regra é válida quer tenhamos 2, 3 ou 10 resistências ligadas em paralelo. Neste exemplo prático com 3 resistências, o primeiro passo é sempre calcular a resistência equivalente do bloco paralelo. Depois de aplicada a fórmula, notamos que a resistência R1, por ser a menor, atrai a maior parte da corrente. É uma excelente forma de validar visualmente se os nossos cálculos fazem sentido lógico. Vamos exercitar. Peço que calculem as correntes I1, I2 e I3 para este circuito em paralelo.
Atentem nas unidades e lembrem-se que a soma das correntes que saem do nó deve ser igual à corrente total que nele entrou. Aqui apresentamos uma possível solução para o exercício. Verifiquem os vossos passos, o cálculo da resistência equivalente e a aplicação proporcional para cada ramo. Se os vossos resultados baterem certo com a soma total, significa que dominaram o conceito de divisão de corrente. Terminamos assim o nosso vídeo sobre divisores de tensão e corrente. Estes são os blocos de construção para projetos mais complexos. Se ficou com alguma dúvida sobre as fórmulas ou sobre a aplicação prática destes conceitos em circuitos reais, deixe um comentário a seguir. Estou ao vosso dispor para esclarecimentos. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e subscrever o nosso canal.